Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio e eu ministro treinamento no Clube do Técnico Reparador. Esse clube tem como objetivo colocar aulas de treinamento para manutenção de forno de micro-ondas, máquinas de lavar, geladeiras, freezer e eletrônica para reparo desses equipamentos. Essa videoaula que você vai assistir agora é uma parte de uma aula teórica de um defeito que apresenta numa máquina de lavar. Se você quiser conhecer os nossos treinamentos, acesse cursoderefrigeração.com. Lá nós temos a descrição do nosso treinamento, com todos os tópicos que você vai aprender. Uma boa aula, muito obrigado. Olá meus amigos. Na aula de hoje nós vamos aprender mais um defeito que dá na máquina de lavar. Na aula anterior nós vimos o defeito de estar entrando água direto ou não entrando água, ok? Agora nós vamos ver um outro problema, que é: entra água e transborda a água. Ela vai ultrapassar o tanque e vai ficar caindo, sendo que esse defeito não é a válvula de entrada de água. Se a válvula de entrada de água estiver dando passagem direto, vai acontecer esse defeito. Porém, se a válvula de entrada de água estiver correta, sem nenhum defeito, nós vamos ver o outro problema que pode causar de transbordar a água. Então o cliente liga para você e fala: olha, minha máquina eu ligo para poder lavar roupa e ela começa a transbordar a água, né? Eu tenho que desligar tudo porque não tem como, ok? Então nós vamos ver o que pode estar causando esse problema de transbordar a água. E outra coisa, nós vamos entender também como funciona o processo de nível de água na máquina de lavar. Máquina de lavar normalmente tem um ajuste no painel que é nível baixo, nível médio e nível alto. Tem máquina que tem extra baixo, baixo, médio, alto, extra alto. Então tem uns 5 níveis, 3 níveis, 4 níveis, né? Então a máquina precisa saber quando é que chegou no nível correto de água para começar o processo de lavagem, né? Então na aula de hoje nós vamos aprender defeito transbordando água, sendo que você já verificou que a válvula não está dando passagem. Tudo bem? Se o cliente reclamar que está transbordando água pela máquina, você pode fazer aquele teste que nós fizemos, do teste da válvula de entrada de água. Se a válvula estiver dando passagem direto, basta você ir lá atrás, desconecta a mangueira de entrada de água, sopra. Vai com a boca mesmo, dá uma soprada ali. Se o teu ar passar direto, tu já sabe que ela está transbordando, porque a válvula está dando passagem direto para a água. Então já resolveu o problema. Porém, o cliente reclamou, está transbordando, você foi lá, assoprou na válvula e viu que está preso, o ar não está saindo, então não é defeito da válvula de entrada de água. Então vamos ver o que pode estar acontecendo. E nós vamos entender como é que funcionam os níveis de entrada de água na máquina. Bem, aqui eu fiz um desenho. Esse desenho aqui, ele tem aqui o tanque, né, da máquina. Temos a placa eletrônica, aqui a válvula de entrada de água. Eu até desenhei aqui uma biquinha, uma torneira. Aqui nós temos o pressostato, tá? O pressostato, e aqui um botãozinho que controla o nível extra baixo, baixo, médio, alto, controla o nível de água aqui no tanque. Embaixo nós temos a eletrobomba, que é a peça que é responsável por jogar água para fora. Tem uma mangueira ligada na eletrobomba. Eu até desenhei um tanque aqui para onde a máquina vai jogar a água para fora. Certo? Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Quando você liga a máquina para começar o processo de lavagem, a água vem aqui pela torneira, mangueira, a válvula de entrada de água é energizada, você vê que ela está ligada aqui na placa eletrônica, vai vir energia aqui de 127 volts ou 220 dependendo da região. Aí a válvula vai dar passagem para a água vem e começa a cair aqui no tanque, correto? Só que perceba o seguinte, no tanque da máquina de lavar existe faz parte do corpo do tanque uma coisa chamada
almofada de ar. Almofada de ar. Na realidade, é o próprio corpo do tanque tem um compartimento aqui, tá? Tem uma entrada aqui, tem um compartimento. Que esse compartimento é uma câmara, né? Vazia, fechada aqui por fora, mas ela é vazia por dentro. E é ligado nessa câmara, por cima tem um tubinho aberto, que é ligado a uma mangueira. Eu desenhei aqui em azul uma mangueira. Essa mangueira vai lá para cima no painel, numa peça chamada pressostato. Então vamos entender como é que funciona isso. A água está entrando e começa a entrar aqui no tanque. Vai entrando. Note que aqui está aberto, aqui nesse compartimento. A água vai começar a entrar aqui dentro do compartimento e vai entrar. Note que quando a água já começar a preencher todo o compartimento aqui da almofada de ar, uma pressão de ar, eu vou desenhar aqui em vermelho, porque aqui dentro tem ar, né? Isso aqui, esse aqui não está aberto. Aqui dentro tem ar. Conforme a água vai entrando nesse compartimento, ele vai empurrando o ar. Ó, aqui dentro tem ar, dentro da mangueirinha. Mas conforme a água for entrando, ele vai começar a empurrar o ar, pressão. A água vai exercer pressão do ar que tem dentro da mangueirinha e vai acionar dentro do pressostato uma chavinha que tem lá dentro. Tá? O ar aqui dentro, pessoal, do pressostato é como se existisse um fole, né? Conforme a pressão do ar vai forçar, e vamos supor que este fole fosse assim, minha mão assim. Então a pressão do ar vai fazer isso aqui assim. Volta, faz isso. Ó, é um fole. Esse movimento desse fole vai acionar uma chave mecânica aqui dentro, que vai avisar para a placa eletrônica, olha, chegou no nível. Assim que a chave é acionada, a placa eletrônica é comunicada através do contato fechado e ele para de entrar água e começa o processo de lavagem. Porém, eu vou fazer aqui um desenho, é como se fosse mais ou menos assim. Aqui nós temos uma mola, correto? E aqui seria a entrada do ar aqui dentro. Conforme a pressão do ar aqui dentro, você vai estar empurrando essa mola com foles para cima, tá? Se for muita pressão, vai empurrar mais, se for pouca pressão, empurra menos. Tudo bem? Quando você coloca no nível alto, você força o fole mais para baixo e é necessário que a pressão do ar seja maior para acionar. Se você põe no nível alto, no mecanismo do pressostato, você empurra esse fole mais para baixo e é necessário mais pressão de ar. Como é que eu consigo mais pressão de ar? Aumentando a quantidade de água aqui. Aí a pressão aumenta e ele consegue acionar a chave. Quando você bota no extra baixo, o mínimo, a pressão daqui é bem menor, fica uma pressão bem baixinha e basta pouca pressão de ar para acionar o pressostato. Ok? Então, se você coloca no nível alto, é necessário que a pressão seja maior aqui, então vai continuar entrando água. Normalmente quando chega lá em cima, o ar vai empurrar cada vez mais aqui, a água vai empurrar, vai dar mais pressão para o ar que tem aqui dentro e vai acionar o pressostato. O pressostato vai avisar a placa que chegou no nível, ele para de cortar a entrada de água
parou de cortar, e a placa eletrônica vai acionar o mecanismo de lavagem, né? Ou agitação. Ok? Então, se você coloca a máquina de lavar no mínimo ou no extra baixo, que seria o menor, basta que você tenha pouca pressão de água, pouca pressão para acionar a chave aqui dentro do pressostato. Ok, então a máquina de lavar, a placa eletrônica, que é o cérebro da máquina, vai saber quando chegou no nível pelo pressostato. É a única peça que tem na máquina de lavar que vai avisar a placa que chegou no nível correto. Agora vamos estudar o defeito da máquina. O cliente está reclamando que está transbordando de água. Se está transbordando, é porque a válvula de entrada de água não está sendo desligada, correto? Tudo bem. Está transbordando, está saindo por aqui, está indo lá para cima e está vazando água, porque a válvula não está sendo desligada. Quando chega no nível que você determinou aqui, quando chegou no nível, o pressostato avisa, olha, chegou no nível, ele aciona a chave aqui. Imediatamente ele corta a corrente da válvula de entrada de água, fica com 0 volt, não tem mais corrente, corta, a válvula fecha. Porém, se a válvula tiver boa, pelo teste que nós aprendemos, significa que está sendo energizada ainda, continua com 127 ou 220, continua sendo energizada. Quem é que vai dar o comando para desligar essa válvula? Por quê? Se a válvula continuar energizada, ela vai jogar água, não vai parar, vai continuar jogando. Quem dá o comando de energizar a válvula de entrada de água é a placa eletrônica. Porém, a placa eletrônica só vai acionar a válvula ou não, dependendo da informação do pressostato. O pressostato é que vai avisar, olha, o tanque está vazio, liga a válvula de entrada de água aí para encher d'água. E o pressostato avisa, vai depender se a chave está fechada ou não. Se a chave estiver fechada, chave fechada, já chegou no nível, corta aqui. Chave aberta, está sem água. Né? Desculpe, gente. Quando a chave está fechada, já chegou no nível, você tem que cortar a água, não pode entrar. Se a chave está aberta, significa que não tem água aqui, válvula pode entrar com a água aí. Mas quem vai definir isso é a placa eletrônica. Ok? Então vamos lá. Está transbordando água porque a válvula está sendo energizada. Opa, peraí. Agora nós vamos estudar as possibilidades de defeito. E eu vou dizer defeitos que acontecem na prática. Se eu já peguei, a última máquina que eu peguei agora, ela chama-se Consul Cargo, é o modelo dela. O que estava acontecendo? O cliente chamou e me avisou, olha, está transbordando água. Eu verifiquei que a válvula estava sendo energizada, né? Eu assoprei lá, vi que não passava o ar, que não era a válvula. Aí eu falei assim, eu olhei assim, vi que a máquina estava um pouco suja, assim, né? Sujeira no tanque. O que acontece é o seguinte, gente, essa máquina que eu peguei do cliente estava com sujeira aqui dentro. Essa entrada aqui da almofada de ar, ela não é muito grande não, tem uma entrada aqui bem pequena. Então o que aconteceu? Com o passar do tempo, essa água aqui, com fiapo de roupa, sujeira, pedacinho de papel dissolvido na água, entupiu aqui. Simplesmente entupiu. Né? Não chegou a entupir totalmente, mas entupiu quase que totalmente. Então o que aconteceu? A água foi entrando, como estava entupido de sujeira aqui, não houve a pressão de ar aqui na mangueira. E o pressostato continuou com a chave aberta, e se está com a chave aberta, a placa eletrônica, bem, ainda não chegou no nível, vai entrando água. Vai entrando, né? Então o defeito era a almofada de ar com sujeira. Com sujeira.
Normalmente o que você costuma fazer assim, com a máquina, com ela cheia de água no tanque, você pega, tira a mangueirinha aqui em cima do pressostato que fica lá no painel, tira lá, pega a mangueirinha e assopra mesmo. Assopra, sopra várias vezes, porque quando você assopra, a pressão do teu ar vai passar por aqui e vai empurrar essa sujeira para sair da máquina. A sujeira vai sair, vai se misturar à água e depois ela vai embora. Ok? Tudo bem, gente? Agora, entenderam? Pode ser sujeira aqui. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, se estiver transbordando, verificar se a válvula de entrada de água está boa. O segundo passo, poxa, o pressostato pode não estar sendo acionado por sujeira na almofada de ar. Então isso é muito rápido, são testes rápidos. Tira a mangueirinha do pressostato e assopra. Lá em cima, sopra várias vezes, com água ali. Aquela água você deixa ir embora, enche mais um pouco. Você pode deixar no nível baixo, no nível médio, né? Agora é o seguinte, você não liga, você não põe a mangueirinha no pressostato com água com máquina. Com a máquina com água, tá? Você tem que ligar a mangueirinha quando já não tiver mais água nenhuma no tanque. Tem que estar vazio. Aí você liga a mangueirinha no pressostato, tá? Liga, aí põe a água para entrar, a máquina para entrar água de novo e verifica se resolveu o problema. Se o problema continuar, vamos lá, vamos ver mais uma possibilidade que é de defeito que acontece no dia a dia na prática. Eu peguei uma máquina, uma LT, uma máquina nova, uma LT15F, não, uma LT12F, que o cliente estava reclamando que estava transbordando água. Eu fui na atenção à residência, aí eu falei assim, poxa, será que pode ser sujeira? Eu tirei, assoprei, botei ela para entrar água de novo e continuou, já ia transbordar. Eu falei, opa, não é isso. Aí eu falei, bem, deixa eu examinar a mangueirinha. Gente, a mangueirinha estava com um microfuro na mangueirinha, microfuro. O que acontecia? Quando a pressão do ar vinha, ele escapava todo por esse microfuro. O ar escapava por aqui e não acionava o pressostato e a máquina transbordava. Mas sabe por que estava com esse microfuro na mangueirinha? Eu achei estranho porque a máquina era bem nova, muito bem conservada, né? E a pessoa não era de encher de roupa suja ali. Tinha dado rato na casa dessa mulher, e o rato, gente, tudo acontece nesse mundo, roeu a mangueirinha, mas roeu muito pouca coisa, né? E o ar saiu por ali. O engraçado é que se você assopra, você não percebe o ar saindo, né, por ali. Tanto que quando você tira do pressostato, a mangueira fica por dentro, entre a lataria da máquina e o tanque, você não consegue ver, você assopra e você não vai ouvir o teu ar saindo pela mangueirinha. Mas aí eu tirei a mangueirinha e coloquei ela assim na torneira, segurei a outra ponta assim da mangueirinha, pedi alguém para ligar a água. Quando a água entrou pela mangueirinha, ela saiu esguichando, né? Aí eu descobri o furinho da mangueira, né? Interessante isso. Mas uma boa limpeza na mangueira e uma examinada, às vezes visual, você consegue enxergar se tem algum tipo de problema. Ou até mesmo assoprando, você assopra, fecha a outra ponta, assopra e verifica se não tem nenhum vazamentozinho de ar ali. Então foi um defeito que eu peguei de uma LT12F. Furado aqui, o ar escapava e não acionava o pressostato. Ok, pessoal. Então, vamos para o defeito número 3. De transbordar água. A água entrou, encheu aqui a câmera, a almofada de ar. A pressão do ar sobre a mangueirinha foi exercida, não tem sujeira, a mangueirinha não está furada, porém o pressostato, a chave não foi acionada. Ou a chave foi acionada, mas está oxidada, não fechou o contato aqui dentro. Se não fechou o contato, você não tem informação da placa, a placa sabe que a chave continua aberta por causa de uma oxidação aqui, ou um defeito mecânico
do pressostato, tá? Esse fole que tem aqui dentro, ele pode estar com algum problema mecânico e não está acionando a chave, ou a chave pode estar oxidada. Se o contato aqui dentro não for fechado, vai acontecer esse problema de transbordar, porque a placa vai pensar que o tanque está sempre vazio, ok? Um teste que nós podemos fazer bem simples do pressostato. Hoje em dia, os pressostatos de algumas máquinas, né, principalmente Electrolux, mas pouquíssimas máquinas, o pressostato é eletrônico. Mas digamos que 94%, 95% é pressostato assim mecânico. Vamos ver o teste que a gente vai fazer com o pressostato. Você vai tirar, o pressostato normalmente são dois contatos elétricos, né? Tem dois terminais. As máquinas mais antigas são vários contatos, né? É um contato para o nível baixo, um contato para o nível alto, um contato para o nível médio, e tem até, mas são vários contatos. Então cada nível que está, por exemplo, as máquinas Brastemps, mais antigas, nem tão antigas assim, mas as mais antigas tem muito contato no pressostato. E como você vai, e a maioria hoje só tem dois contatos. Bem, como é que você vai saber se é o problema do pressostato ou não? Você vai tirar o pressostato fora. O pressostato tem um biquinho aqui assim, que é a entrada da mangueirinha. Você vai assoprar naquele biquinho do pressostato. Vem com o multímetro na escala de BIP, ou de continuidade, ou escala de X1. Coloca nos dois terminais do pressostato e assopra. Quando você assoprar, você vai ouvir um cliquezinho assim, clac, tic, clac, sei lá. Vai ouvir um barulhinho que é o barulhinho da chave sendo acionada. Na hora que você ouvir esse barulho, o multímetro tem que acusar continuidade, né? Ele tem que acusar continuidade, ok? Se isso estiver acontecendo, então o pressostato, ele tá bom. Agora, quando for pressostato que tiver vários contatos, é necessário que você busque um manual dessa máquina na internet. É fácil, não é tão difícil de achar dessas máquinas que tem pressostatos com vários contatos. E você vai ter que ver no manual o seguinte: se eu aciono o pressostato nível baixo, nível alto, está lá. Pino 12 ao pino 13 tem que haver continuidade. Pino 15, pino 16 tem que haver continuidade. Então você vai ver, você escolhe lá dois pinos que tem que haver continuidade e assopra, né, o pressostato, e aqueles dois pinos, dependendo da pressão que você assoprar, ele vai ter que ser acionado. Nessas máquinas que só tem dois contatos, basta só você botar o multímetro na escala de continuidade, assoprar, e o multímetro tem que ou fazer o barulho de bip, ou se for analógico, a agulha tem que ir lá para baixo, marcando baixa resistência. O teste é muito simples. E os pressostatos que tem vários contatos, você tem que pegar o manual dela e ver lá contato 12, 13 ou 14 com 15. Você tem que ver quais os contatos devem ser fechados, e você coloca o multímetro ali na escala de continuidade, assopra, e o multímetro vai ter que acusar continuidade. Se não acusar continuidade, o pressostato está com defeito. Então, nós temos aqui as três possibilidades. A última possibilidade de ter algum tipo de problema é a placa eletrônica, mas, gente, é muito difícil. Deixa eu ver se eu peguei alguma vez uma placa eletrônica com defeito que transbordava água. Eu não estou lembrado, né? Eu não vou dizer que isso não aconteça, pode acontecer. Se isso acontecer, da placa estar energizando direto a válvula de entrada de água, é possível sim, mas é muito raro, muito difícil acontecer. Se você fizer, vamos lá, vou recapitulando. Está transbordando, a almofada de ar pode estar suja. Basta você tirar a mangueirinha e assoprar para tirar essa sujeira daqui. Segundo problema, a mangueirinha está rachada ou furada, o ar vai escapar e não vai acionar o pressostato. E outra coisa, mais um outro problema também. Eu já peguei máquina que o cliente chamou outros técnicos, né, para dar uma olhadinha, outros mecânicos, e eu verifiquei que eles não conseguiram resolver ou cobraram muito caro,
E o problema, por incrível que pareça, era com o tempo a mangueirinha ressecava e ela não entrava com pressão aqui, tanto aqui quanto aqui. Então o ar saía por essas extremidades aqui, porque a mangueirinha estava ressecada. O que você tem que fazer? Botar uma mangueira, comprar uma mangueirinha nova, colocar ela aqui no pressostato, aqui embaixo, pega aquela abraçadeira de nylon, né, um enforca-gato, coloca uma aqui, prender na mangueirinha e coloca outro aqui também, aqui embaixo. Essa mangueirinha tem que estar bem presa, então eu já peguei mangueira ressecada que estava dando esse tipo de problema. Defeito no pressostato pode acontecer. Normalmente o defeito no pressostato acontece com máquinas mais antigas. Por quê? O contato do pressostato, com o tempo, ele tende a oxidar ali dentro. Problema mecânico no pressostato é raríssimo acontecer, muito difícil, mas a oxidação da chave. Tá ok? Se eu tivesse que dar uma porcentagem aqui para defeito, eu diria que você tem entre a mangueira dá problema, escapando ar, furada, rachada, ressecada e a almofada de ar entupida com sujeira, as possibilidades são bem grandes. Digamos que nós temos 40% de ser problema aqui, 40% aqui, 20% ou 15% de ser algum problema no pressostato. E raríssimas, mas muito raro, a placa eletrônica com problema, tá? Se você quer saber, por exemplo, se você quer saber se o defeito é na placa eletrônica, basta você juntar os dois fios que tem aqui do pressostato, fecha um curto, você está avisando a placa que, como se você estivesse falando para ela, ó, já chegou no nível, fecha aqui o contato e a máquina tem que parar de entrar água. Se você fechando o contato aqui, ela continuar entrando água, então a placa eletrônica está com problema. Ok, gente? Então, quando você pegar máquina que estiver transbordando e não for a válvula de entrada de água dando passagem direto, verifique esses itens: almofada de ar suja, mangueirinha que pega na almofada de ar pressostato furada, rachada, ressecada, mal presa. Porque o que acontece, às vezes esse tanque, dependendo se ele estiver mal colocado na casa do cliente, ele vai ficar fazendo esse movimento, e esse movimento acaba, quando a máquina é antiga, esse aqui está ressecado, ele acaba escapando o ar por aqui ou por aqui, mas normalmente por aqui, quando a máquina é antiga. Ou o pressostato com problema, ok? Todos esses testes eu acabei de explicar para vocês como você deve resolver isso daqui. Agora, quando você... outra coisa também. Quando a máquina termina de lavar, a eletrobomba entra em funcionamento para esvaziar isso aqui, jogar água para fora, e na hora que a água estiver sendo drenada, a água vai saindo daqui, a pressão do ar vai deixar de existir aqui dentro, né? A chave vai abrir e o pressostato vai avisar a placa: olha, não tem mais água aqui dentro. Você pode seguir com o seu processo de programação, que é o enxágue ou centrifugação, né? Deixa eu falar para vocês, nós vamos entrar depois desse defeito, né? O cliente, eu só vou comentar, porque às vezes acontece da eletrobomba dar defeito. Nós vamos falar sobre esse defeito numa aula específica para isso. A eletrobomba deixa de funcionar, não joga a água para fora, porque o cliente bota a máquina para funcionar, lava a roupa, faz o processo de agitação, lavou. Quando a máquina parar de lavar, em processo de lavagem, ela tem que jogar aquela água suja para fora, mas a placa energiza a eletrobomba, só que a eletrobomba, mesmo sendo energizada, ela não gira, não joga água para fora. Se não joga água para fora, a máquina fica parada com água lá dentro e não faz mais processo nenhum. Simplesmente a placa eletrônica não fica mandando comando para a eletrobomba funcionar, ela não funciona. Se essa pressão aqui não sair totalmente, a máquina simplesmente fica parada com água lá e não faz nenhum tipo de processo.
Aí o cliente às vezes fala para você, olha, minha máquina não está centrifugando. Aí você, poxa, não está centrifugando? Não, não está jogando água para fora. Né? Porque quem vai avisar que está com água ou não na máquina é o pressostato. Então quando a eletrobomba joga toda a água para fora, essa pressão diminui, a chave aqui do pressostato abre e o pressostato avisa a placa eletrônica, olha, está sem água, você pode entrar com uma nova água para fazer o processo de enxágue. Ok? Então, gente, nós estamos aí com mais uma aula e com mais um problema que vocês podem resolver no dia a dia de vocês aí. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora a prática. A próxima aula vai ser a prática disso aqui que a gente está vendo, né? E vou mostrar para vocês o pressostato, a mangueirinha, ou seja, nós vamos ter a prática dessa aula aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima aula.